Pronto, vamos ouvir o tão aguardado. Eu vou pedir desculpa por falar de pé, mas deram-me indicação de que assim é mais fácil também, ali atrás, captarem-me melhor. Não, se fizer favor, não, eu ponho aqui. Meu amigo esteja sentado. Agora, eu estou habituado a falar de pé e sinto-me mais confortável assim. Portanto, se não for muito desconfortável para todos, eu preferia falar de pé. Temos um problema com o microfone? Não conseguem ouvir? Eu julgo que a sala está tão... Está tão bem composta que eu acho que não vai ser difícil fazer-me ouvir ou escutar. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Joaquim Jorge o convite que me fez para poder estar aqui neste... Para poder estar aqui... Não inventes aqui também. Desculpe, porque o som é mau das televisões, neste caso. Nós sempre conseguimos fazer as coisas sentadas. Sempre fizemos as coisas sentadas. Pode ser assim? Estão a ouvir bem? Muito bem. Em primeiro lugar, portanto, um agradecimento ao Joaquim Jorge pelo convite que me fez para estar aqui neste aniversário do Clube dos Pensadores. 5 anos para este tipo de plataforma, de iniciativa, é já um prazo considerável. Porque, como sabem, ao longo dos últimos 10, 15 anos foram aparecendo em Portugal várias iniciativas deste género que, de certa maneira, mostram o pulsar que a sociedade civil tem e a necessidade de se afirmar autonomamente, para além dos mecanismos mais tradicionais da participação política que acabaram por estar muito, muito associadas à intervenção partidária. Mas dentro dos próprios partidos, desde logo, e depois, no seu perímetro envolvente, muitas pessoas começaram a sentir necessidade de encontrar outras formas de participar. E muitos ditos think tanks ou plataformas de reflexão se constituíram e acabaram por morrer. Algumas porque nasceram em torno de eventos muito especiais, recordam-se na altura em que foram feitos os referendos, ou sobre a regionalização, ou sobre a questão do aborto, da interrupção voluntária da gravidez, só por si motivaram a constituição de grupos de reflexão que depois acabaram por se dissolver. Mas há uns quantos que têm permanecido, e isso é extremamente louvável, porque nós precisamos, para ter uma sociedade civil forte, coesa, precisamos também de que existam plataformas, organismos, institutos mais ou menos formais que polarizem esse debate, que chamem as pessoas e que promovam de uma forma regular a reflexão e o debate. E, portanto, tem sido assim com o Clube dos Pensadores. Aqui fica esse meu reconhecimento público e a razão por que aceitei associar-me, então, ao vosso 5º aniversário. Eu gostaria de ir diretamente ao assunto da minha palestra para que depois pudéssemos, então, aqui conversar, que é como quem diz, para que os senhores pudessem e as senhoras pudessem fazer as perguntas que entendessem e eu tivesse o ensejo de responder. Eu sou presidente do PSD, o currículo que aqui foi sumariamente apresentado pelo Joaquim Jorge está muito correto. Disse que eu fui professor em Vila Pouca de Aguiar. É verdade. Tinha 18 anos, justamente quando tive essa experiência extraordinária, numa altura em que a maior parte do distrito de Vila Real tinha uma insuficiência enorme de professores de matemática. E apesar de haver em funcionamento já o Instituto Politécnico de Vila Real, que haveria de vir a ser a universidade, a verdade é que, por essa época, os alunos que frequentavam o Instituto Politécnico, que teriam habilitação suficiente para poder dar aulas de matemática no ensino básico e secundário, na altura não estavam muito voltados para essa necessidade, estavam mais concentrados nos estudos e não na possibilidade também de poderem ajudar as escolas a suprir essa falta de recursos. Enfim, eu tinha uma classificação muito boa à matemática e acabei por ser selecionado
em 2 chamados mini-concursos ao nível de escola para poder lecionar. Foi uma experiência espantosa nessa altura, porque tive alunos que eram mais velhos que eu. Eu tinha 18 anos nessa altura, conforme referi. 5 turmas de um ano inteiro. Já na altura se verificava que o país não dispunha bem das suas regras, porque eu podia lecionar matemática com a habilitação mínima, mas só até ao 9º ano de escolaridade. Mas como a escola não dispunha no 10º e no 11º e no 12º mais do que um professor, eu tinha de fazer parceria com ele nos exames. E, portanto, as regras ditavam que eu não podia lecionar, mas podia avaliar. Já à época, portanto, as coisas apresentavam assim uma certa disfunção, não é? Uma certa disfunção. Mas foi realmente, dizia eu, uma experiência extraordinária, ainda bem que ela aqui foi referida. Eu só quis situar no tempo, porque foi uma experiência muito, muito, muito interessante, que me deu uma visão de qual era do outro lado da barricada. Eu tinha acabado de ser aluno e passei a ser professor. E passei a ter uma noção muito mais exata das dificuldades que os professores também enfrentavam. E digo-lhes que, apesar de todas estas disfuncionalidades, da falta de recursos, apesar disso tudo, naquela época havia uma certa flexibilidade e um certo bom senso que o tempo, nestes anos, acabou por remover. Dou este exemplo à partida porque ele acho que pode ser um bom caso para inspirar aquilo que quero dizer a seguir. Na altura foi necessário fazer, logo pelas primeiras aulas, um diagnóstico para ver o que é que os alunos sabiam, o que é que não sabiam, que prejuízos se teriam acumulado ao longo dos anos anteriores. O programa era muito extenso, isso mantém-se, os programas são sempre muito extensos. Queremos sempre meter o Rocio na Rua da Betesga e ter a noção de que quem passe por ali tem de saber tudo. E depois o resultado é que isso não é possível. E, portanto, não só não se sabe tudo, como se sabe muito mal o pouco que se pode realmente transmitir. Mas nessa época reparei que os alunos tinham um razoável conhecimento de álgebra, mas quase nada de geometria. E o problema é que o programa daquele ano, quase metade era geometria. E, portanto, havia que fazer uma opção. Ou construir um programa autónomo para a geometria, ou para a álgebra. E eu, na altura, falei com o Conselho Diretivo e com o Conselho Pedagógico e as pessoas perceberam muito bem a situação, pediram que fizesse uma exposição, fiz a exposição, e autorizaram-me, então, a fazer um programa adequado não é o meu, um programa adequado àquela situação que se deparava. O objetivo era que quem pudesse, durante aquele ano, fazer o programa da álgebra, pelo menos completava o 9º ano de escolaridade, sabendo álgebra, dado que era, apesar de tudo, o que nos anos anteriores melhor tinha sido lecionado. Quem quisesse prosseguir estudos, sobretudo na área das ciências, bem, então teria de fazer um programa no futuro para a geometria, porque não era possível, naquele ano, recuperar o atraso da geometria e ainda completá-lo com a formação da álgebra. Isto hoje não era possível. Hoje esta latitude que as escolas tinham para poder ajustar, na medida do diagnóstico que fosse feito, quer o programa, quer as metodologias, isto hoje não era possível. Porquê? Porque ao fim de todos estes anos, as escolas foram sendo colocadas numa camisa de forças. Tudo está muito prescrito. Não apenas o que se tem de dar, como a maneira como se dá, como se seleciona. Os programas ocupam-se mais até das metodologias do que propriamente dos objetivos. E isso torna muito difícil a missão das próprias escolas de se poderem adaptar à realidade, e ela não é a mesma em cada escola, e dá muito pouco espaço de manobra aos próprios professores para se poderem centrar no sucesso da educação. Porque aquilo que está em causa hoje em dia não é o sucesso da educação, é saber se toda
se todo o aparato burocrático montado à volta da função docente se está de acordo ou não com as prescrições que estão feitas. Quer dizer, foi-se subvertendo o que era o objetivo essencial e criando uma pressão externa sobre as próprias escolas que as impede de poder chegar mais facilmente ao grande objetivo da escola, que é, em primeiro lugar, transmitir conhecimentos, habilitar os estudantes para uma integração social bem-sucedida e depois, de preferência também, transmitir alguns valores e, portanto, fazer aquilo que se chama uma interface de educação nas escolas. Isso hoje desapareceu. Porquê é que eu quis começar por aqui? Porque, muitas vezes, ao longo de todos estes anos, nós julgamos que progredimos muito. Porque adotámos práticas que outros também seguiram, porque olhamos de uma forma a priorística para as coisas, achando que, como o programa diz que é assim, como está determinado e prescrito uma determinada modalidade, que isso corresponde à realidade. Mas a realidade é bem diferente daquela que cabe nestas descrições e nestas prescrições. E quando saímos da educação, que é uma matéria muito sensível, e passamos para o licenciamento, é igual. Quer dizer, as exigências são imensas. Está tudo nos programas, nos planos. Mas depois, na prática, é muito difícil ver as coisas a funcionar. Demora-se muito tempo. As instituições que precisam de fazer esta interface e de atuar com os cidadãos, com as empresas, com as instituições, ou não têm pessoal suficiente, ou quando têm, não têm tempo útil para responder, e as pessoas ficam à espera que a máquina consiga satisfazer os objetivos que estão traçados, sendo que, apesar de tudo, a forma como as coisas funcionam, a mecânica que está montada, é praticamente meio passo andado para que as coisas não possam funcionar. E quem está do lado do Estado, quem está nas autarquias locais, tem noção de que tudo tem de ser uma luta incessante contra, reparem bem, o que está prescrito, o que está na lei, o que está... Quer dizer, habituámo-nos a esta coisa extraordinária que é a que as leis não estejam bem de acordo com aquilo que se espera delas e da realidade. E depois andamos a ver como é que conseguimos encaixar a realidade naquele paradigma. Isto tem dificultado muito a situação em Portugal. Quem olha para determinados aspectos julga que somos um país que aprendeu imenso, que progrediu imenso, mas depois, quando vamos analisar cada uma das aquisições, o resultado não é exatamente esse. Eu acho que só esta constatação nos deve levar a pensar que precisaríamos de uma mudança muito razoável na maneira como encaramos pragmaticamente as nossas missões. Se muitas vezes as prescrições são em excesso, a lei não está bem feita, se temos demasiadas camisas de forças, por que não pôr um certo bom senso e simplificar a maneira como podemos funcionar? Apostando em que nem a justiça, nem a saúde, nem o poder local, nem todas as outras áreas sectoriais, desde o apoio social ao licenciamento, nada funciona definitivamente melhor se não tivermos, por um lado, uma maior autonomia dos agentes, dos profissionais, para poderem atuar e, ao mesmo tempo, uma maior responsabilização, uma maior responsabilidade por parte de quem decide. Qualquer que seja o nível a que nos situemos. Estamos, no entanto, aqui numa encruzilhada grande no país. E eu julgo que a maior parte das pessoas pressente isso. Estas eleições que foram convocadas pelo Presidente da República para dia 5 de junho acabam por aparecer num momento em que as pessoas, de um modo geral, têm a noção de que o que sair dessas eleições pode ser ou uma grande insegurança e um grande problema para desatar, ou uma grande oportunidade para podermos inverter a situação em que no nosso país muitas matérias se têm vindo a desenvolver. Vamos, em primeiro lugar,
para situar o desafio aos factos mais emblemáticos, àquilo que mais nos preocupa. Em primeiro lugar, nós vivemos há praticamente 10 anos em grandes restrições. Restrições de natureza financeira, austeridade mesmo, e quadros típicos de políticas, de aquilo que se chamam políticas de reajustamento económico, quer dizer, em que desequilíbrios grandes têm de ser combatidos com medidas que são, dizem os políticos, impopulares, não por acaso, quer dizer, que impõem realmente uma dose de sacrifício muito grande às pessoas. Isto é assim há 10 anos em Portugal. Não foi assim, infelizmente, apenas dos últimos 2 anos. Recordam-se que em 2002 Portugal foi objeto de um procedimento por déficit excessivo, já na altura, na União Europeia. Foi preciso adotar medidas de correção muito fortes, subidas de impostos, vendas de empresas públicas, de outros ativos públicos. Voltou a ser assim em 2005 e volta a ser agora o caso em 2010 e em 2011, e não se sabe até onde é que isto nos poderá levar. O país, portanto, está há muitos anos cansado de adotar medidas que são muito difíceis, sem que a situação global do país se tenha transformado de forma positiva, como seria de esperar. Portanto, há um certo cansaço e um certo esgotamento das pessoas, refletido nesta conclusão que muitas vezes aparece, que as pessoas começam a perder a esperança de que as medidas que vão sendo adotadas conduzam a alguma coisa. Muitas vezes estamos num estado de necessidade que os governos utilizam para justificar a adoção de medidas, mas depois esse estado de necessidade dá a impressão que se reproduz, que não desaparece. E isto causa, não há dúvida, uma desmotivação muito grande. Em segundo lugar, nós temos noção de que deixámos isto ir longe demais. Porque, apesar de tudo, ao longo destes anos, houve muitas dificuldades, houve situações que precisavam de correção, mas hoje estamos a falar, em termos relativos e em termos absolutos, de resultados que são verdadeiramente difíceis. Nós, em Portugal, passámos daquilo a que se chama uma taxa natural de desemprego, na casa dos 5,5%, ainda há menos de 10 anos, para uma taxa natural de desemprego que anda à volta de 10%. Ela verdadeiramente é mais elevada do que isso. Quando se diz que a taxa natural de desemprego é 10%, quer dizer que mesmo que a gente ponha a economia a crescer a um bom ritmo, o desemprego dificilmente baixará de 10%. É muito. É o dobro. Em 10 anos é o dobro daquilo a que estávamos habituados. E claro que isto dito em percentagem parece uma coisa irrelevante, mas quando depois vamos a falar das pessoas e do desemprego, isto atinge centenas e centenas de milhares de pessoas. Onde tínhamos, em cima de uma crise económica, em 2005, quase 300 mil desempregados, agora temos quase 700 mil desempregados. É uma coisa realmente muito pesada. E a maior parte das pessoas tem noção, sobretudo aqueles que perderam o seu emprego, ou que estão preocupados com a iminência de o virem a perder proximamente, que a perspectiva não é de que a recuperação seja rápida ou sensível. E, portanto, isso desmobiliza também as pessoas e preocupa a sociedade portuguesa. Depois olhamos para a forma como nos endividamos. Enquanto nação, enquanto Estado, e aqui olhamos para o Estado público, mas para o Estado, sociedade civil, empresas e famílias, para o Estado português, para a sociedade portuguesa, a nossa dívida externa, em 1995, era relativamente pequena, para não dizer ridiculamente pequena. Pois, em finais de 2010, ela praticamente, em termos brutos absolutos, atingia quase 3 vezes a riqueza produzida em cada ano, o chamado PIB. Mas o resultado líquido continua a ser muito elevado. Com as últimas correções que conhecemos, ficámos a saber
que a nossa dívida externa deve andar já muito perto dos 115%. É muito. E nunca foi desta maneira. Quer dizer, nunca foi, isto é, desde que a gente tem memória. É preciso recuar muitas dezenas de anos, muitas décadas, até encontrarmos um tempo na nossa história em que este nível de endividamento se registrou. E em relativamente pouco tempo, em 4 anos, 5 anos, houve mesmo indicadores destes que mais que duplicaram. Os passivos das empresas públicas não financeiras, quer dizer, deixando de fora a caixas de depósitos, seguros, mais que duplicou. E hoje representam cerca de 63 mil milhões de euros, aliás, a 2009, porque em 2010 este valor ainda cresceu, ainda não se conhece o número, só se conhecerá dentro de algum tempo. Mais um mês, sensivelmente, e já conheceremos esse valor. Aconteceu mesmo com o déficit. Lembram-se quando o atual Primeiro-Ministro tomou posse, pediu até uma auditoria às contas. Foi, na altura, o Governador do Banco de Portugal, o Dr. Vítor Constâncio, quem veio comunicar ao país qual era o verdadeiro déficit. Era um déficit imenso, não é? Foi duplicado. Esse déficit hoje é o dobro do que era em 2005. E, portanto, as pessoas que seguem os debates que se fazem na televisão, os programas todos, que ouvem os economistas, pessoas reputadas na sociedade portuguesa, fazer a descrição destes factos, percebem que o sarilho em que estamos metidos é realmente grande. Estamos condenados a ficar nesta situação ou podemos alterá-la? A minha convicção sincera é que nós podemos alterar esta situação. E se não tivesse convencido disso, não estaria animicamente em condições de fazer uma campanha eleitoral e de me candidatar a chefe do governo. É porque acredito que é possível inverter esta situação em Portugal que estou, como presidente do PSD, perante o país, a apresentar uma candidatura e um programa para fazer essa mudança no país. O que é que temos de mudar, em definitivo? Em primeiro lugar, este aspecto cultural. Não podemos fazer de conta. Há quem goste de dizer é preciso falar a verdade. Eu direi, não podemos fazer de conta. A realidade é o que é. Não podemos, nem devemos, estar a distorcê-la apenas para não ficarmos mal na fotografia. É o que é. O pior que pode acontecer a alguém, a uma família, a um fumador que quer deixar de fumar, a alguém que tem uma dificuldade e que precisa de enfrentar, o pior que pode acontecer é não sair daquela fase da negação em que o problema não existe. Quando nós sabemos que o problema existe, mas que as pessoas dizem que não têm problema nenhum, depois um dia resolvem o problema. Nós não podemos adiar este problema. Portanto, a primeira coisa a fazer é deixar de mascarar a situação. Não é por dizermos que o desemprego é o que é, que a dívida é o que é, que o déficit é o que é, que as empresas têm muita dificuldade em ir buscar a liquidez que precisam à banca para poderem manter as suas atividades. Não é por ignorarmos esta realidade que ela deixa de existir. E se queremos um governo que tenha uma política séria, que abra portas e janelas para poder encontrar outras soluções, em vez de ficarmos agarrados a estas, as soluções têm de responder a estes problemas. Não é a outros hipotéticos, é a estes problemas. Portanto, não somos pessimistas, nem prometemos coisas terríveis por falarmos dos problemas. Nós temos de falar dos problemas porque as pessoas sentem-nos. Mas esta mudança é muito importante e eu espero, sinceramente, que nesta campanha eleitoral já haja uma consequência de não mantermos por mais tempo esta ideia de que as coisas estão todas bem, mas como o PEC não foi aprovado no Parlamento, isto agora, meu Deus, vai ser tudo o fim do mundo porque o PEC não foi aprovado. Não, não é porque o PEC não foi aprovado que nós estamos como estamos. Nós estamos como estamos porque nos últimos 15, mas seguramente nos últimos 10 anos, houve muitas políticas erradas que produziram resultados que hoje estão à vista. E ou vamos
à natureza dos problemas e os enfrentamos, ou isto só piora. Ora, o que nós queremos é que isto melhore, é que a situação melhore. Portanto, olhar de frente para os problemas e não disfarçar a realidade. Segundo aspecto, todos aqueles que têm um excesso de despesa não podem dizer que a melhor resposta ao problema é aumentar ainda mais a despesa. Mas isto é muito importante porque, durante muito tempo, houve governos, e este em particular, que achou que a melhor resposta ao endividamento era mais dívida. E à despesa era mais despesa. Está bem de ver que se nós temos um problema de despesa, quanto mais carregarmos no acelerador, com mais violência nos havemos de embater num obstáculo qualquer. Portanto, se temos a mais, nós temos de dimensionar a nossa despesa para as nossas possibilidades. Isso é uma grande contrariedade numa altura em que o PIB está a encolher. Estão a ver? Porque, da mesma maneira que uma família que começa a ter menos rendimentos não pode aumentar a sua despesa, a verdade é que, se esses rendimentos baixarem abaixo de um certo nível, as necessidades das pessoas não desaparecem. E há pessoas, de facto, que vivem com muito pouco e que vivem com necessidades, hoje, que não são satisfeitas. E isso é um alerta muito grande para toda a sociedade portuguesa. Porque já há hoje muitas famílias que estão a viver abaixo de um limiar em que podem, não é viver com dignidade, é poder viver de forma a satisfazer necessidades que são essenciais. Ora, esse é o tipo de despesa que nós não podemos dispensar. Porque o que temos a fazer daqui para a frente é de tal forma importante que não podemos permitir em Portugal rupturas sociais. E por isso eu tenho dito que o PSD, no programa que vier a apresentar, destacará desde logo um programa de emergência social para evitar que estas situações atinjam limites que não sejam suportáveis pela sociedade. Isso é indispensável. Mas depois, no resto, nós temos de começar a fazer contas de cabeça e a dimensionar o tipo de despesas para as nossas disponibilidades, mesmo quando ganhamos menos. Ora, aquilo que tem acontecido até hoje é que o Estado tem pedido muitos sacrifícios às pessoas, mas não dá de si próprio esse exemplo. Nós precisamos de racionalizar todo o setor público. Nós temos hoje, é conhecido, um conjunto de empresas públicas que dão prejuízos muito avultados. E isso pressiona muito a economia portuguesa. Porque a banca tem de os financiar e o dinheiro que a banca tem, canalizado para essas funções, não disponibiliza depois para as famílias ou para as empresas. Ora, quando as empresas não têm acesso a financiamento, fecham as portas, mesmo quando são bem-sucedidas e têm negócios, fecham a porta e põem as pessoas no desemprego. Dou-vos apenas este exemplo. A dívida bancária das empresas públicas não financeiras ascendia, até há cerca de um ano atrás, a cerca de 31 mil milhões de euros. Isto representa qualquer coisa como 16% do PIB em Portugal. A dívida. Quase 13 mil milhões está garantida pelo Estado, quer dizer, por todos os contribuintes. Se essas empresas, por qualquer razão, não puderem pagar aquilo que devem, os empréstimos que contraíram, somos todos nós que os vamos pagar. Porque eles estão garantidos com o aval do Estado e, portanto, todos nós vamos pagá-los. Os senhores imaginam o que é que isso representará em termos de impostos e em termos de sacrifícios das pessoas. Não é sustentável. Portanto, o que é que se tem de fazer? Racionalizar rapidamente o setor público. Não pode ser de outra maneira. Chama-se a isto, eu tenho dito que nós precisamos de ter o Estado. Este problema não é ideológico, não é neoliberal, é o único reparo que quero fazer, Joaquim Jorge, não tem nada de neoliberal. É do mais elementar bom senso. Isto não é de saber se somos a favor ou contra as empresas do Estado. Não podemos manter as empresas do Estado a darem estes prejuízos. Não é possível. Não temos dinheiro para isso. E, portanto, temos de atuar rapidamente. Deixarei depois para a fase das perguntas tentar explicar um bocadinho melhor como é que isto se faz. Em terceiro lugar, nós temos mesmo de cumprir um programa de austeridade que está delineado.
Ele não foi delineado por acaso. Foi delineado porque as coisas foram longe demais. E como sabem, quando se vai longe demais, depois a gente, para futuro, pensa de outra maneira. Mas naquele imediato tem de agir. E foi por isso que o PSD, o ano passado, deu o seu voto, apesar de não estar no governo, para que essas medidas fossem adotadas. E, nomeadamente, no último Orçamento de Estado para este ano. Mas é preciso fazê-las cumprir. Ora, o Estado não tem conseguido cumprir. O ano passado fixou um nível para o déficit e esse nível não foi atingido. Não foi só por causa destas últimas correções que foram feitas. Estas últimas correções preocupam-nos para o futuro por outras razões. Porque, como sabem, foi preciso reconhecer no déficit do ano passado o resultado da intervenção que a Caixa de Depósitos fez sobre o BPN. Foram, se não estou em erro, perto de 1.800 milhões de prejuízos que foram reconhecidos. E também no BPP. E depois, ainda, déficits registados desde 2005 das empresas públicas da área dos transportes, que as regras contabilísticas mandavam que fossem refletidos nos déficits e que estes anos todos não foram. E isso teve de ser corrigido. Mas isso deixa-nos duplamente preocupados. Porque aqueles que dizem, bem, mas isso este ano já não se vai pôr o caso. Vai. Porque este ano nós sabemos, lemos os jornais, percebemos, há empresas públicas que estão com muitos problemas. Ainda ontem havia notícia, ou hoje de manhã, se não estou em erro, que a Metro do Porto estava a enfrentar dificuldades sérias e, portanto, elas não nasceram nas últimas 3 semanas, como devem calcular. Há outras empresas de transportes que estão com problemas, vão registrar prejuízos, o Estado vai ter de lá pôr dinheiro, no final do ano isso vai contar para o déficit. O ano passado contou 0,5 do déficit. Quanto é que vai contar este ano? Mas vai contar alguma coisa. E o BPN também não ficou, o BPN também não ficou resolvido. Reparem bem, porque a Caixa meteu lá perto de 5 mil milhões de euros. Ainda só foram reconhecidos 1,8 mil milhões de prejuízos, ainda há mais prejuízos para reconhecer. Portanto, nós temos mesmo de cumprir aquilo que dizemos. E o ano passado o objetivo era 7,3 de déficit e não foi. Foi mais. Por isso é que se teve de ir ao fundo de pensões da PT e por aí fora. Nós temos de cumprir. Se não cumprirmos, o que é que acontece? Não acreditam em nós. Os spreads são muito maiores, os nossos credores desconfiam. E desconfiam porquê? Porque quando nos dão dinheiro e percebem que nós não estamos a ganhar o suficiente para pagar o que devemos, eles esperam de nós que a despesa esteja de acordo com a necessidade. E quando ela aumenta e é maior, eles dizem, então, o meu amigo já não ganhava para me pagar o que me devia até aqui, agora ainda está a gastar mais e a ganhar menos e quer que eu lhe empreste? Este é o problema. E foi por isso que, ao longo destes meses todos, os chamados spreads da dívida pública foram aumentando e foi por isso que as agências de rating foram cortando na avaliação que faziam do país. Ora, se queremos inverter isto daqui para a frente, temos de cumprir com a nossa palavra. Mas, por fim, e tão importante como isto tudo ou mais, é apostar no crescimento da economia. E é para aqui que temos de nos fixar. Ter a preocupação social de evitar a ruptura entre aqueles que estão mais desfavorecidos, aqueles que estão mais desprotegidos, porque sem isso nunca teremos legitimidade, nunca teremos condições políticas para fazer a recuperação do país, mas depois dizer nós temos é de pôr a economia a crescer. E para pôr a economia a crescer, nós temos de olhar para as pequenas e médias empresas, temos de olhar para as condições de canalizar recursos financeiros para essa atividade, temos de fazer aquilo a que se chama a aposta no empreendedorismo, temos de valorizar o mérito, temos de pôr de lado a batota, temos de dar incentivo, quer à entrada de capitais externos para o país, porque nós precisamos que venha dinheiro do exterior e investidores que acreditem em nós e queiram cá investir, mas depois queremos também que aqueles que estão cá possam ser bem-sucedidos. Ora, este olhar para o lado do crescimento da economia é decisivo para nós podermos pôr a nossa economia a crescer pelo menos 3 ou 3,5% nos próximos 2 a 3 anos. Isto é decisivo para nós. Se o não fizermos, não há pacotes de austeridade que valham. Porque os senhores estão a ver, os governos que, como não diminuem as necessidades, estão sempre a aumentar os impostos,
recebem cada vez menos, proporcionalmente, de receita fiscal do que nos anos anteriores. E nós hoje temos a maior carga fiscal de que eu me lembro desde o 25 de Abril. Precisamos que o Estado tenha dignidade, tenha força suficiente para ser um bom árbitro, para não ser pai ou padrasto conforme as circunstâncias, que seja respeitado e que aqueles que sabem aonde ganhar dinheiro, como investir, como acrescentar valor, o possam fazer, mas o possam fazer sem estar agarrados a tantas prescrições que desistem antes de o poder fazer. E nós temos perdido muito investimento por causa disto. É isto que eu espero que se possa fazer nos próximos anos. Agora fico à vossa disposição para podermos aprofundar estas matérias. Obrigado.